Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a criar um sintetizador de voz só com o framework nativo da Apple. Existem diversos cenários onde você pode querer utilizar um sintetizador de voz na sua aplicação. Pode ser que seu app, por exemplo, esteja disponível em várias línguas e você quer dar alguma instrução para o usuário, mas você não quer que toda vez que você vá fazer uma atualização dessas instruções, você tenha que gravar novamente o áudio em todas essas línguas. Pode ser que você queira dar mais acessibilidade para o teu app. Pessoas que não conseguem enxergar vão poder usar também o teu app. E hoje, cada vez mais comum é você gerar sintetização de voz para dados que são criados em tempo real. Por exemplo, quando você quer ouvir o que uma LLM te respondeu, ou quando você quer ouvir uma tradução, por exemplo. Alguns dias atrás eu subi um vídeo aqui mostrando como que a gente pode fazer uma tradução de texto utilizando o framework de tradução da Apple. Então, basicamente, fazer com que essa tradução se transforme em fala é o próximo passo. Vamos ver como que é fácil fazer isso, tá? Vamos lá para a tela. Bem, o meu projeto é basicamente dois arquivos aqui por enquanto, tá? O Text-to-Speech App, que vai ser o nome do nosso app aqui, porque o que eu quero é isso, é texto para fala, né? E aqui o Content View, que está completamente vazio, só tem um VStack aqui. Eu vou jogar logo um botão. E esse botão aqui, ó, ele me indicou Speak, mas eu não quero Speak, não. Eu vou colocar Play. Eu vou colocar também um símbolo nele, System Image, também Play, Play com letra minúscula, pronto, agora sim. Vou colocar, aqui dentro ainda não está fazendo nada, mas vou colocar já um estilo nele, então Button Style, e eu vou passar aqui Glass. Beleza, quando eu aperto aqui no meu botão de play, ele não faz nada. Mas agora a gente vai modificar aqui o nosso código para que ele faça. Nesse momento, o que eu quero é, quando eu apertar no play, ele vai falar Hello World, tá? É isso que eu quero. E para isso eu preciso de duas coisinhas. A primeira é um sintetizador. Então vamos criar aqui o nosso sintetizador. Vamos ver aqui, Let Synthesizer, e ele é um AV Speech Synthesizer, tá? O que acontece? Está me dando um erro aqui, porque normalmente quando a gente vê um objeto que começa com AV, né, ele vem do framework de áudio e vídeo da Apple, então eu preciso importar ele aqui. Vou importar o AV Foundation. Pronto, o meu erro já saiu e eu já tenho o meu sintetizador. O sintetizador ele vai ser o responsável por gerar o áudio, gerar o som da nossa fala. Mas eu preciso falar para ele o que ele vai falar. Então eu vou criar uma nova variável, já vou criar aqui dentro do button mesmo, let utterance, que provavelmente não se fala assim, tá? E ó, é exatamente isso aqui que eu quero, AV Speech Utterance. E eu inicializo ela passando a mensagem que eu quero que ela fale, tá? A palavra que eu quero que ela fale, ou a frase que eu quero que ela fale, o texto que eu quero que ela fale. E eu preciso dar mais um passo para ela falar. Se eu clicar aqui agora ainda não acontece nada, porque eu preciso passar ela para o nosso sintetizador. Então eu preciso botar aqui, ó, Synthesizer Speak Utterance. E eu vou dar o play aqui agora, ó. Hello, world. Hello World. Ela falou exatamente o que a gente colocou aqui. Então vamos aproveitar e vamos mudar aqui, ó, para o que eu estou chamando de utterance. 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 Então, não tava com a pronúncia certa, aprendemos uma coisa aqui já. Então, utterance. O que é o problema disso aqui agora? Se eu colocar Olá Mundo, Olá Mundo não, Olá Mundo. Hola mundo. Olá Mundo, né? Tá falando igual um gringo. E não é isso que eu quero que ela fale em PTBR, em português. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, mas eu vou ter que dar mais um passo, eu vou ter que criar uma voz. Então vamos criar aqui, let voice, e a nossa voz ela vai ser do tipo AV Speech Synthesis Voice, e ela vai ser, na verdade, um opcional, porque pode ser que eu não consiga inicializar, mas a princípio eu vou inicializar ela aqui, ó, com o PTBR, né? Se eu não conseguir, eu vou deixar ela nula. E agora, se eu clico aqui, Hola mundo. olha mundo, ainda está em inglês, porque eu não passei para minha utterance. Então, para eu passar para ela, deixa eu aumentar aqui, né? Tá ficando meio apertado. Pronto, agora sim, melhorou. Utterance.voice, e aí recebe a minha voz lá, que eu vou mudar o nome aqui para Selected Voice, que é a voz selecionada, é a voz no momento. Troquei aqui, tem que trocar aqui também. Ok, agora, ó. Olá mundo.
Olá, mundo! Agora foi. Agora meu app falou em português. Tem mais algumas coisinhas que a gente pode brincar aqui com a nossa Utterance, tá? Além da voz, ela tem outros atributos aqui que a gente pode modificar. Por exemplo, rate. Rate é a velocidade da fala. Então, se a gente coloca 0.5, essa é a velocidade padrão, ó. Olá, mundo. Se eu mudo aqui, ó, para 7, por exemplo, Olá, mundo. já ficou bem mais rápido, viu? Então dá pra gente brincar aqui, modificando inclusive só um pouquinho a mais, ó. Olá, mundo. Ficou um pouquinho mais rápido aqui. E, obviamente, se eu colocar aqui 0.25, por exemplo, Olá, mundo. vai ficar bem mais lento, tá vendo? Então dá pra gente brincar um pouco com isso. Outra coisa que dá pra gente modificar é o pitch. Então olha aqui, ó, pitch multiplier. Olá, mundo. Olá, mundo! Né? E se a gente botar menor aqui, ó, Olá, mundo. olá, mundo. Né? Então a gente consegue mudar um pouco esse pitch também. Aqui no caso do pitch multiplier, o 1 vai ser o padrão. Olá, mundo. Esse é o padrão. Aqui, deixa eu te mostrar um pequeno problema. Digamos que eu clique 3 vezes no botão, ó. Olá, mundo. Olá, mundo. Olá, mundo. Tá vendo? Eu parei de clicar e ele ainda tá falando. Ele vai falar 3 vezes a frase Olá, mundo. Olá, mundo! Talvez não tenha tanto problema se eu clicar 3 vezes, mas imagina que essa frase ela fosse bem maior. Inclusive, para a gente fazer esse teste, já deixa eu fazer algumas modificações aqui. Vou criar um estado, contexto, vou colocar aqui antes do botão um text field, vou modificar aqui para digite seu texto e vou aproveitar para colocar tudo isso lá para cima, tá? Então, depois do botão aqui, vou colocar um spacer. Beleza, agora vou colocar um texto padrão, vai ser o seguinte. Esse é um texto padrão de teste, tá? E aí, agora sim, vou clicar 3 vezes. Olá, mundo. Olá, mundo. Olá, mundo. E vou perceber que eu esqueci de mudar aqui. Agora sim, text. Agora vai. Esse é um texto padrão de teste. Esse é um texto Ó, já padrão parei de de clicar há teste. muito tempo. Esse é um Ele texto ainda tá padrão falando, de tá vendo? Isso teste. é um problema, pode ser um problema. Eu não quero esse comportamento. Qual o comportamento que eu quero? Eu quero que, se ele estiver falando e apertar o play de novo, ele interrompa o que estava falando e comece novamente. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu sintetizador, porque quem é responsável por falar de fato é o sintetizador. E eu vou chamar aqui o método dele, que é o stop speak. E eu quero que pare imediatamente, tá? Então agora, ó. Esse é um texto padrão de teste. Exatamente. Ok, beleza. Se eu quisesse só parar naquele momento e não continuar a frase, não ir até o final da frase uma única vez, no caso, ó, pela última vez, aí eu teria que ter um outro botão de stop, que só teria esse comando aqui, e aí ele só pararia e acabou. Mas para o nosso exemplo aqui, isso daqui funciona. Qual é o problema que eu tenho agora, tá? Imagina o seguinte cenário. Eu estou usando isso num jogo e o meu personagem ele é um homem. Essa voz não ia me atender. Então eu preciso ter acesso a outras vozes. Como que eu posso fazer isso? Bem, a gente tem algumas vozes por padrão, vamos descobrir como que a gente acessa elas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um outro botão para a gente fazer um log das vozes possíveis. Então, button, e eu vou chamar aqui ó, de log voices, tá? Fechar aqui, tirar esse action, não preciso, ok. Meu botão está lá embaixo, e o que eu vou fazer é, eu vou criar aqui uma constante voices, que vai ser um array, tá? E eu vou pegar aqui o avspeech synthesis voice, ponto speech voices, e depois eu vou mandar imprimir. Basicamente eu vou fazer isso aqui. Se eu rodar isso aqui no meu simulador, para eu conseguir enxergar o log dele, eu mudo aqui para canvas, e quando eu clico lá, deixa eu botar ele para cima, senão não vou conseguir ver o botão. Vou colocar ele ali em cima. Ok? Quando eu clico aqui, ó, ele me mostra todas as vozes disponíveis, tá? Tá terrível de ver isso aqui, então o que eu vou fazer é ajustar for voice in voices. Eu vou imprimir aqui a voz e vou pular uma linha, basicamente. Eu acho que isso aqui já vai melhorar bem. Deixa eu limpar aqui, executar novamente. E olha só quantas vozes a gente tem aqui. A gente pode ver que o que a gente tem aqui numa voz? A língua dela, o nome, que seria o nome da pessoa, digamos assim, né? A qualidade, existem 3 tipos de qualidade, Default, Enhanced e Premium, tá?
E aqui a gente tem um identificador. Uma coisa que a gente pode ver aqui é a língua, né? Já que eu tenho a língua, eu vou filtrar aqui pela língua, porque como a gente está trabalhando em textos em português, eu vou filtrar para aparecer só vozes em português. Então vou fazer aqui um filter e basicamente estou filtrando pela língua PTBR aqui, tá? Agora eu vou limpar aqui novamente, vou dar um novo log e olha só, PTBR eu só tenho a Luciana. Isso por quê? Porque aqui no meu simulador eu só tenho essa única voz. Mas se eu rodar no meu Mac, a gente vai ver que a gente vai ver outras vozes também. Ó, tô rodando aqui no Mac. Esse é um texto padrão de teste. Ainda tá usando a Luciana, né? Mas se eu der um log voices aqui, voltar lá no meu console, eu já vejo várias outras vozes, tá vendo? Luciana, Ed, Flo, Grandma, Grandpa, Reed, Roku. De onde que vem essas vozes aqui? Essas daqui são vozes instaladas no sistema operacional. E a gente consegue instalar algumas vozes até melhores. Ó. A gente vê que todas essas são default, né? Existem a Premium e a Enhanced também, como eu falei, a gente consegue instalar através do sistema. Então se eu for aqui no meu Settings, acessibilidade é mais ou menos a mesma coisa no iPhone, tá? Aqui, ó, ler e falar. Aqui dentro, ó, eu já consigo ver quais são as línguas, mas eu posso vir aqui também, nesse izinho, depois aqui em Voice, e aqui aparecem todas as vozes para mim, tá vendo? As vozes que tem essa nuvenzinha do lado são as que eu não baixei ainda. E nesse caso aqui eu estou selecionado aqui em inglês, né? Então estão aparecendo para mim vozes em inglês. Se eu for aqui embaixo e selecionar português, e aqui a gente vai ver as vozes em português. Português do Brasil e aqui mais para baixo, ó, português de Portugal, tá? A gente vê que tem várias vozes com a nuvenzinha e a gente tem Felipe, né? Felipe Enhanced, Fernanda, ó, a gente não tinha Fernanda lá. Então vou baixar aqui essa daqui. Aqui a gente pode experimentar as vozes. Olá, o meu nome é Felipe e a minha voz corresponde ao português que é falado no Brasil. Olá, o meu nome é Fernanda e a minha voz corresponde ao português que é falado no Brasil. Bem, não estou conseguindo baixar a Fernanda Enhanced, vou tentar a Luciana Enhanced aqui. Então, tá baixando aqui a Luciana, tá? Baixei a Luciana. Vou voltar aqui, vou lá primeiro, vou limpar aqui, ó. Agora sim, vou clicar aqui em Log Voices. E aqui embaixo a gente já pode ver a Fernanda Default, né? E se a gente olhar lá em cima, a gente tem a Luciana Enhanced aqui, tá? Então digamos que eu queira selecionar o Felipe. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer pelo identificador, né? Esse daqui vai ser o identificador da voz. Então vou copiar ele aqui, vou vir aqui, e na hora de criar a voz, em vez de eu criar PTBR, eu vou criar com o identificador do Felipe. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, deixa eu apagar isso, eu vou criar a voz através do identificador, vou passar o identificador do Felipe, mas pode ser que o meu usuário não tenha baixado a voz do Felipe, né? A voz do Felipe não é uma voz padrão. Então, nesse caso, aí eu vou criar com a voz padrão em PTBR, que no caso vai ser a voz da Luciana, que vai ter aquele problema, né, de ser um homem com voz de mulher, mas pelo menos vai funcionar de alguma forma. Então, se eu tentar rodar aqui, ó, deixa eu atualizar aqui, se eu tentar rodar aqui no meu simulador, ele vai rodar com a voz da Luciana. Esse é um texto padrão de teste. Por quê? Porque aqui, se eu for aqui em Canvas e executar aqui o meu log voices, ó, eu não tenho a voz do Felipe, tá? Agora, se eu rodar aqui no meu Mac e eu mandar tocar, ó, Esse é um texto padrão de teste. ele tocou com a voz do Felipe, porque a gente baixou a voz aqui e ele tem acesso à voz. Então, basicamente, para a gente usar uma voz diferente, essa voz tem que ser baixada no sistema e não dá para fazer isso por dentro do app. O máximo que dá para fazer é indicar para o usuário, ó, você precisa baixar a voz, você vai lá em Settings, vai dar o caminho para ele, tudo direitinho, e aí ele precisa ir lá e baixar. A partir do momento que ele baixa lá, a voz fica acessível para a gente dentro do app. Só para a gente fechar, vamos dar uma olhadinha na voz que a gente tem, então, Enhanced, né, para a gente ver se tem uma grande diferença de qualidade. Então aqui, no caso, é a voz da Luciana lá. Eu vou mudar, então, aqui para a voz da Luciana Enhanced e a gente vai testar aqui no Mac.
Ó, vamos ver. Esse é um texto padrão de teste. Olha, deixa eu mudar um pouquinho o código para a gente conseguir ver uma na sequência da outra. Bem, eu fiz aqui algumas modificações, eu estou iniciando então a nossa voz com a versão compacta da Luciana, transformei a nossa variável no estado, tá? E criei aqui uma variável de estado também chamada enhanced. Adicionei um toggle, então quando eu clico aqui nesse toggle ele vai mudar o valor de enhanced e toda vez que esse valor é mudado, eu verifico aqui se esse valor é verdadeiro ou falso e dependendo de ser verdadeiro ou falso, ou seja, se eu estou selecionando enhanced ou não, eu vou criar a voz enhanced novamente ou a voz compacta, tá? Dessa forma a gente vai conseguir testar as duas vozes. Então, ó, vou rodar lá. Inicialmente a voz padrão, então, a voz compacta. Esse é um texto padrão de teste. E agora ela enhanced, ou seja, melhorada, uma versão melhorada dessa voz. Esse é um texto padrão de teste. Ela ficou muito mais natural, né? É muito mais fácil ouvir um texto desse formato, ó, Esse é um texto padrão de teste. do que nesse formato. Esse é um texto padrão de teste. Deixa eu pegar aqui, ó, um dos comentários. Eu acabei de subir um vídeo lá pro canal, né, pro canal principal do Zero Aposentadoria Só com App Porcaria, versão de janeiro de 2026, com as novas atualizações do meu projeto. Então vou pegar aqui, ó, esse primeiro comentário aqui. Gostei do comentário, valeu, Vinícius. E a gente vai rodar ele aqui, ó, primeiro com a versão normal. Ótimo conteúdo. Gosto muito da sua transparência e honestidade. Traga cada vez mais vídeos dessa série. Eu fico sempre ansioso esperando o próximo. De verdade é muito massa. Pô, valeu, Vinícius. E é o seguinte, se eu botar aqui em Enhanced, Ótimo conteúdo. Gosto muito da sua transparência e honestidade. Traga cada vez mais vídeos dessa série. Eu fico sempre ansioso esperando o próximo. De verdade é muito massa. qual que está sendo o problema aqui? Um dos problemas é a velocidade. Lembra que a gente mudou o rate lá para 0.25? Vou comentar essa linha aqui. A gente vai executar novamente. E aí vamos ver um outro comentário aqui, ó. Jovem ensinando. Valeu aí pelo comentário também. Vou colocar aqui. Vamos primeiro com a voz sem enhanced. Você é grande empreendedor, nunca tive acesso aos seus cursos, mas gosto da sua visão de negócios. Já melhorou bem, tá? Só de ter melhorado a velocidade já melhorou bem. Isso aqui é a voz compacta. Mas vamos aqui com a voz enhanced agora. Você é grande empreendedor, nunca tive acesso aos seus cursos, mas gosto da sua visão de negócios. Ó, fica bem melhor, né? Bem mais natural. Mas, ainda assim, ainda não está lá. Se a gente usar um modelo open source de text-to-speech, tem vários. Tem o Kokoro, tem o Supertone, tem vários modelos interessantes pequenininhos que cabem no celular. A gente consegue qualidade muito melhor do que essa. Eu acredito muito que na WWDC de 2026 a Apple vai trazer alguma novidade para o text-to-speech, porque no último ano isso deu um salto gigantesco. Esse text-to-speech da Apple era muito bom para 2024, 2023, só que para agora ele está um pouquinho para trás. Então eu espero muito que em 2026, WWDC 2026, eles tragam alguma novidade nessa área aí de text-to-speech. E é isso aí, eu quero saber de você em qual tipo de projeto você usaria em um text-to-speech. Já tem alguma ideia? Conseguiu pensar em alguma coisa enquanto a gente desenvolvia aqui? Bem, eu com certeza vou colocar isso aqui no nosso tradutor, né? Se você ainda não viu o vídeo onde eu crio um tradutor com o Framework Translation, eu vou deixar o card aqui, tá? E eu vou deixar também a história, por que eu fiz esse tradutor nesse card aqui. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de ver nesse canal aqui. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!